estamos aqui já reunidos com o diretor titular do Ciesp aqui de Rio Claro, Anselmo Quinelato. Anselmo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Carla, muito obrigado. Obrigada pela sua presença. E também com o João Zaino, João, que é gerente regional do Ciesp. João, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia a todos os rioclarenses e um bom dia especial a todos os são paulinos. Já veio aqui comemorando. Anselmo, eu gostaria de começar falando a respeito dessa questão da pandemia. A gente tem aí o setor do comércio, o setor de serviços, os números mostram, né, que foram duramente afetados pelas restrições de atividades nesse período. No caso da indústria, que continuou a trabalhar, né, que foi considerada como serviço essencial, pôde continuar trabalhando, vocês também foram afetados? Como é que é a situação da indústria hoje diante da pandemia? E se a gente olhar a pandemia desde que começou em março do ano passado, a gente teve sim um baque na indústria, mas a recuperação da indústria já começou no segundo semestre do ano passado. Este ano a gente já está trabalhando assim quase a plena carga. Nós estamos com a indústria paulista com 80% de ocupação, o que é um número bastante bom, pode-se considerar da normalidade. Aqui em Rio Claro, inclusive, estamos acima desse índice, gerando empregos já na indústria. É lógico que ainda é uma retomada com grandes incertezas, a gente ainda tem muitas dúvidas do futuro, mas há muitas perspectivas positivas, né? A gente acompanha para e passo a questão da vacinação. A gente tem expectativa aí de a gente já ter uma quantidade de vacinas suficiente no segundo semestre para ter aí 80 milhões de vacinados, pelo menos em primeira dose, até o final do semestre, né? E um número enorme, quase 500 milhões de vacinas produzidas no Brasil até o final do ano. Então essas perspectivas nos ajudam a ser um pouco otimistas e esperar. A indústria está enfrentando algumas dificuldades. A gente tem dificuldades com matérias-primas ainda, que é a própria retomada da indústria, né? Os estoques baixaram durante a pandemia e tal. Alguns custos de matérias-primas ainda estão altos e tal, mas a gente acredita que aos poucos isso vá se normalizando e a economia volte a seu ritmo normal, né? Diante da situação geral, né, da sociedade, a gente pode dizer que a indústria atravessou bem esse período da pandemia. É lógico que o comércio e os serviços terem sofrido esse baque, isso afeta a indústria também, né? Lembrando que a indústria, o agro faz parte da indústria, então é uma área da economia que está muito forte e está gerando assim, volume para a economia. Aqui em Rio Claro nós temos uma indústria bastante diversificada, né? Nós temos indústria da alimentação, linha branca, nós temos as indústrias químicas, as indústrias de produtos para a saúde, a própria construção civil. Então a gente, aqui em Rio Claro, por ter uma diversificação boa, também ajuda. Às vezes ainda não está, os momentos variam. Então no conjunto a gente acaba tendo uma recuperação bastante boa. Lembrando que a indústria é mão de obra intensiva, ela emprega bastante gente, via de regra, com salários acima da média e benefícios como planos de saúde, planos odontológicos e tal. Então, são empregos de alta qualidade também, né? Como foram as medidas para se evitar, né, que a Covid-19 se propagasse dentro das empresas? Como é que foi essa questão da segurança, trabalhar com todos esses cuidados em relação à pandemia? Bom, aí desde o primeiro momento nós tivemos uma proatividade muito grande, e aí podemos falar da atuação da Fiesp e do Ciesp, né? Imediatamente, quando foi deflagrada a pandemia, a gente chamou experts, criou uma cartilha, disseminou isso pela indústria com instruções, dando suporte, suporte técnico, suporte jurídico, tudo que foi necessário, e acompanhando tudo o que acontecia e informando rapidamente as indústrias, aos nossos associados. Então a gente criou um plano, tanto que os resultados mostram que nós acertamos muito. Os índices, assim, o controle das empresas mostrou que a gente não tem praticamente caso que apareceu dentro da indústria, sempre foi fora em alguma situação social. E os casos, quando acontecia ou havia uma suspeita, imediatamente havia uma ação para que aquilo não fosse propagado. Então, foi uma ação rápida.
a gente teve uma situação muito forte com as instituições ao longo de toda a pandemia, não só Ciesp e Fiesp, mas também SESI e Senai, com distribuição de alimentos e uma série de coisas que a gente fez, e sempre com uma agilidade e uma proatividade muito grande. Então isso acho que nos ajudou demais a enfrentar a pandemia, momento, porque né? Era aquele monte de incerteza, então a gente não podia adivinhar o que ia acontecer, a gente tinha que reagir rapidamente aos fatos, né? Mas acho que isso andou bem. E aqui em Rio Claro a gente participou ativamente, também o CIES participou ativamente das ações do governo municipal em relação à pandemia. Muitos perguntam por que a indústria não parou, por que a indústria é essencial, né? Por exemplo, eu dou um exemplo muito claro. São mais de 20 mil trabalhadores que são monitorados diariamente nas entradas dos seus turnos, com espaçamento na hora de se alimentar, com aumento dos horários de troca de turnos, enfim, com transporte coletivo pela própria empresa, com espaçamento dentro dos transportes ou incentivando o transporte individual. Enfim, a hora que se de repente você é obrigado a fechar o funcionamento de indústrias, você joga esses mais de 20 mil trabalhadores, em consequência também as suas famílias, se você multiplicar por 3, você dá quase 60 mil vidas para a saúde pública. Em vez de eles serem monitorados em suas próprias unidades fabris, vão acabar procurando unidades de saúde do município ou do estado. E outra coisa, você perde o controle, você perde a referência. E você sabe, esses trabalhadores, esse grande volume de pessoas não consegue ficar parado em casa. Então é melhor estarem trabalhando, produzindo e sendo monitorados, recebendo todas as orientações preventivas, acompanhados com a saúde, entre eles, a família, usando máscara, usando espaçamento. E é isso que permitiu que a indústria continuasse trabalhando. E é uma característica que só a indústria tem. Não entra ninguém a não ser funcionários. Não tem troca de pessoas. Mais fácil controlar. O contato com fornecedores, por exemplo, passou a ser via remota sempre. Aquelas visitas que se fazia para uma reunião com o fornecedor acabaram, isso né? foi modificado. Eu vou dar um exemplo pessoal. Na minha empresa, a gente espalhou o pessoal onde fosse possível para evitar, para assim, fazer realmente a separação das pessoas. Eu, por exemplo, estou trabalhando em home office, como muitos dos funcionários que podem trabalhar em home office estão, e a minha sala está sendo ocupada por uma senhora que trabalha na inspeção final. Quer dizer, a minha sala mudou, eu não tenho mais sala na minha empresa. Por quê? A pandemia nos levou a tomar medidas, assim, nos reinventar, né? E isso que nós estamos fazendo. E deve ter implicações para o futuro também, né? Eu imagino, né? A forma de fazer negócios, esse contato com os fornecedores. Com certeza. Tudo com certeza vai ter uma mudança, né? Sim, eu acho que o jeito de trabalhar vai mudar. Eu acho que fortaleceu as relações dentro da empresa, o comprometimento das pessoas. Assim, acho que muitas coisas afloraram, né? Então, o espírito de time, a necessidade de uso de certas tecnologias que foram certamente antecipadas no uso, no tempo, né? Uma série de questões aí que certamente mudaram futuro, né? O jeito de trabalhar. Você lembra que a gente falou um tempo atrás sobre a indústria 4.0, que a gente precisava, ela chegou por outros caminhos. Na marra. Né? Então. Houve a necessidade, né? Isso também em outros setores, a gente já conversou aqui com representantes do comércio, do setor de serviço, todo mundo teve que se adaptar e antecipar um uso da tecnologia que vinha começando, né? Vinha aos poucos, teve que deslanchar agora, com certeza. Sem dúvida. Aproveitar que o Anselmo falou a respeito das questões, das iniciativas, né, em prol da comunidade, das ações sociais. O SESI, inclusive, realiza amanhã uma coleta de alimentos, né, uma arrecadação de alimentos, um drive-thru na sua escola lá do SESI. Então, quem puder colaborar também, a gente traz as informações no fim do programa certinho aqui com os horários, os endereços, mas amanhã o SESI realizou um trabalho muito importante de fornecimento de refeições, né, ao longo desse período da pandemia. Sem dúvida. Acho que foram mais de 50 mil refeições. Muita coisa foi feita também ao longo da pandemia. Aqui na região. Aqui, né? Só aqui, claro. 50 mil aqui na nossa região, né? Não, aqui na nossa cidade. Na cidade nossa cidade. No estado foram 3 milhões de refeições. Nós estamos conversando com os representantes do Ciesp, amanhã é o Dia da Indústria. Agora, Josane, o Anselmo falou a respeito dos setores, que Rio Claro tem uma indústria bem diversificada. Não seria nem possível parar para alguns setores, né? Porque nós temos questão de alimentação, de produtos médicos e a construção civil,
que muita gente ficou em casa, né, no home office ali, ou então com as atividades suspensas, e muita gente, as pesquisas mostram, muita gente resolveu reformar a sua casa, fazer uma pequena melhoria, e isso acabou movimentando o setor da construção. Exatamente. Além daquele benefício que o governo deu o ano passado, nós tivemos uma queda de juros muito acentuada, e isso acelerou muito o mercado da construção civil para novos apartamentos. Aliado a isso, nós também tivemos aquelas pessoas que viajavam, que passeavam, que iam em restaurantes, e não fizeram mais isso. E começaram a investir dentro da sua casa, reformando, trocando geladeira, comprando fogão. E a gente vê os números da indústria de linha branca aqui em Rio Claro crescerem muito, as indústrias cerâmicas batendo recordes de produção. E isso gera uma cadeia muito positiva. Depois você vê a indústria de tubos e conexões crescendo, a de cabos que atende toda essa linha crescendo, a indústria química crescendo. A indústria alimentícia cresceu muito nesse período, e Rio Claro tem muitas empresas nesse setor. E um ponto de referência da nossa indústria, que também é aliado muito à alta tecnologia, que é o setor do Anselmo, que é de órtese, prótese e equipamento cirúrgico, né? Que também não parou de crescer durante toda a pandemia. Então a gente realmente teve um diferencial em relação a outras regiões. Inclusive os índices de emprego de Rio Claro ficaram bem acima de outras regiões próximas à nossa aqui. Agora, Anselmo, independente da pandemia, a gente tem algumas questões que já são antigas na indústria, né, que já vem se arrastando há anos. Uma delas é o problema da carga de impostos, né, a necessidade de uma reforma tributária. Vocês do Ciesp, da Fiesp, muito engajados nesse movimento. Sim. O que a gente pode dizer neste momento, como é que está a situação em relação aos impostos? Recentemente o impostômetro lá da Associação Comercial de São Paulo divulgou aqui, o número chegou a 1 trilhão de impostos recolhidos ao longo deste ano pelos brasileiros. Como é que fica essa questão da carga tributária? Infelizmente ela está aquém do que a gente esperava em termos de andamento, né? A gente continua assim, com uma reforma tributária que está não andando no ritmo que nós gostaríamos, e o próprio caminho que ela está tomando nos preocupa, porque a gente tem dois grandes problemas. Um é a carga de impostos em si, que é muito alta, né? Você tem uma ideia, hoje a indústria responde por 33% da arrecadação dos impostos federais e sendo 11% do PIB. Então a gente está pagando mais do que outros setores da economia. E outra coisa são as obrigações acessórias, que são aqueles relatórios e com toda a burocracia envolvida, que é muito complicada, isso é muito custoso para todos. Então a gente precisaria de uma reforma tributária e a ela uma reforma administrativa, que a gente vê a dificuldade disso andar no Congresso. Nós, indústrias, estamos enfrentando também a dificuldade de algumas coisas específicas, como a substituição tributária, que tem acontecido em alguns setores já, e que é uma carga a mais, porque a gente é obrigado a recolher lá o que vai ser ainda comercializado lá na frente, na origem, e isso onera demais, porque nem sempre as vendas vão acontecer no ritmo que se recolhe impostos, e a gente não tem, isso onera demais o capital de giro, o fluxo de caixa das empresas, né? Então isso é sim um custo Brasil, uma dificuldade a mais que nós temos, né? A gente tem que combater isso, estamos trabalhando forte junto ao Congresso, junto aos congressistas para mostrar essa realidade, né? E muitos estão sensíveis. O que a gente vê é a dificuldade disso andar, porque o jogo político acaba dificultando, mas a gente está trabalhando forte, a gente acredita que algum resultado há de ter, né? Havia inclusive uma expectativa dentro desse governo, agora dessa administração federal, que pudesse, né, sair alguma coisa em relação... Você acredita que ainda vai ser possível? Nós estamos aí já... Olha, todo empresário da indústria é um otimista, então a gente sempre acredita e luta muito para que isso se torne realidade. Mas, infelizmente, realmente está difícil. A gente vê... E na sua avaliação é uma resistência política, é uma questão política? É muito político, e existe, logicamente, o conflito, porque quando você faz uma reforma tributária, você vai mudar. Então, hoje, quem paga muito imposto quer pagar menos. E quem paga menos não quer assumir essa conta, né? E nós temos também o setor público, que é hoje
grande demais para o país. Então, o país arrecada muito, gasta mal, e a gente acaba tendo uma conta que não fecha, né? E isso precisa mudar, é difícil, né? Isso tem que ter um empenho político muito forte, e a gente vê que ainda é uma dificuldade. Anselmo, e não só a questão de tributos, de valores, que a gente já paga os maiores impostos do mundo, mas a questão burocrática. Para você que está nos ouvindo entender, é como se a indústria estivesse trabalhando desde o primeiro dia do ano até agora somente para fazer a parte burocrática do funcionamento da indústria, do pagamento de impostos, e começasse a partir de agora, a partir de maio, começasse a trabalhar para poder pagar os outros custos. É isso. E a gente tem outros dispensados com isso. São 5 meses do ano para você cuidar da parte burocrática e pagar da burocracia. E a gente tem outros ônus que têm vindo para a indústria, por exemplo, logística reversa. É uma situação que está acontecendo, que é o fornecedor original se obrigar com a embalagem do produto lá no consumo final. Então, isso inclusive é um trabalho que o CIESP tem feito muito forte. Quem já tiver necessidade de usar a logística reversa, fale conosco, porque a gente tem uma solução, que é uma solução que você tem que se preocupar com as embalagens dos seus produtos por todo o Brasil. Não é uma solução simples. Então, a gente já tem trabalhado pesado nisso no CIESP, e a gente tem uma solução para quem precisa. Mas é mais um ônus para a indústria. Para a indústria. Isso é importante, viu? 2 temas que são importantes hoje para a indústria e para todo mundo, né? Que é a logística reversa e o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as indústrias que tiverem dificuldade, nos procurem lá no CIESP, lá na Presidente Kennedy, ou através do 3524-4910. Vou repetir para vocês, 3524-4910, que a gente está à disposição para ajudar em tudo que for possível. Esse é o trabalho do CIESP, né? Esse apoio o nosso apoio à empresário, à indústria. Apoio institucional, representar a indústria, né? E realmente apresentar soluções para as necessidades da indústria. Né? Esses 2 exemplos acho que são bem claros, né? A LGPD, a gente dá todo o suporte. Na logística reversa, nós temos uma solução pronta para a indústria. Então, são coisas que ajudam a diminuir, sem contar, logicamente, a capacitação que a gente faz para a mão de obra, com SESI, SENAI e tudo isso, né? Muito bem, felizmente nós estamos terminando aqui, mas eu quero agradecer a participação do Anselmo Quinelato, diretor titular do CIESP aqui em Rio Claro. Anselmo, obrigada, parabéns pelo Dia da Indústria, parabéns a todos os empresários, todas as indústrias aqui da nossa cidade. Muito obrigado, Carla. Saudações São Paulinas. Também ao João Zaine, feliz da vida hoje. Parabéns a todos os industriais, a todos os empresários, esses valentes aí da nossa sociedade, que encaram os desafios de frente e não ficam com medo de enfrentar novos desafios, mesmo em época de pandemia. Parabéns a toda a indústria de Rio Claro região. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.